alunos e alunas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, tá? Vamos só dar uma revisada na última aula, que a gente terminou fazendo uma revisãozinha sobre os fatores condicionantes do metamorfismo, ou seja, quais os fatores que influenciam nos processos metamórficos. Nós definimos 4 desses fatores. Entre eles, nós definimos a temperatura, né? O calor, que é essa temperatura resultante do calor gerado no interior da Terra, lá no núcleo, que é transferido, né, para o manto e do manto para a crosta. Então, à medida que a gente que nos aprofundamos na crosta, as temperaturas aumentam, que a gente chama de grau geotérmico. E essa temperatura vai ser importante para que diversas reações físico-químicas ocorram nos minerais e que o mineral perca o seu equilíbrio e acabe se transformando em outro. A mesma coisa acontece com a pressão, 2 tipos de pressão, a pressão litostática, exercida pelo peso das camadas sobrepostas, e a pressão dirigida, que é resultante da movimentação das placas tectônicas, sejam elas nos movimentos convergentes, nos movimentos divergentes ou nos movimentos transformantes. Então, nessas áreas onde você tem esses movimentos, você tem a ação da pressão dirigida. Então, essas 2 formas de pressão também levam a alterações minerais, principalmente alterações de estrutura ou da textura de uma rocha pré-existente que a gente chamou de protólito. Os outros 2 fatores, não menos importantes, seria a existência de fluidos, basicamente a água e dióxido de carbono, o H2O e CO2, que são responsáveis por acelerar ou até muitas vezes diminuir os processos de transformação físico-química. E o tempo, que é o tempo cronológico, ou seja, a maioria das grandes transformações, elas levam um tempo relativamente longo, né, de bilhões de anos, mas também podem ocorrer alterações bem rápidas. Você imagina, por exemplo, uma intrusão, né, de uma rocha vulcânica numa determinada porção do interior da crosta. É claro que onde essa intrusão ocorrer, ela vai alterar a composição, né, da rocha que sofreu essa intrusão, né, onde ela manteve contato. Então, basicamente, são esses fatores que são associados ao metamorfismo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre processos físico-químicos do metamorfismo e falar um pouquinho sobre paragêneses minerais. Vamos lá para o nosso quadro? Bom, então, esses processos que a gente se refere, então, processos físico-químicos do metamorfismo, tá? Então, esses processos físico-químicos do metamorfismo, tá? Nós dividimos esses processos em 2 grandes grupos, né, que a gente chamaria de tipos de metamorfismo diferentes, né? Então, a gente teria o metamorfismo que a gente chamaria de metamorfismo isoquímico. Esse iso, né, esse prefixo iso, geralmente tem a função de significar igual, né? Esse metamorfismo isoquímico a gente chama de que ele é um sistema fechado, né? Ele ocorre num sistema fechado. A gente poderia representar isso como se fosse uma fechadura, né? Um buraco de uma fechadura, para a gente usar uma imagem para associar esse sistema fechado. Nesse caso, como é um sistema fechado, você não tem nem ganho nem perda, não há nem ganho nem perda de material, de elementos ou de minerais, né? É por isso que ele vamos colocar nem ganho nem perda de constituintes químicos. Então é um sistema fechado.
as reações ocorrem, mas você não tem ganho nem perda de outros constituintes químicos, ou seja, esse sistema ele ocorre, né, dentro de um mesmo mineral sem que haja ganho ou perda. O outro é o que a gente chama de metamorfismo metassomático, a gente chama de metassomatismo. Então, aqui a gente tem o metassomatismo. Nesse caso aqui, no metassomatismo, você tem um sistema aberto. O que isso significa? Que você vai ter variações, composicionais, ou seja, composicionais, né, intensas, que são denominadas metassomatismo, ou seja, você vai ter trocas livres entre o sistema e os fluidos, né? Troca livre de fluidos com o meio. Então, aqui você pode ter a perda ou o ganho de fluidos, né, no meio onde ocorrem esse metassomatismo. Então, o metamorfismo isoquímico é um sistema fechado, ou seja, você não ganha nem perde constituintes químicos, e no metassomatismo você tem trocas entre os constituintes químicos da rocha. Então, você tem perdas e ganhos, você vai ver essa troca, né, de fluidos com o meio de uma maneira mais livre. Então, basicamente, a gente poderia dizer, comparando aqui, usando uma imagem, né, que a gente poderia dizer como se fosse uma porta aberta, né? Então, uma porta aberta, onde você tem a entrada ou a saída de materiais ou de constituintes químicos, enquanto no isoquímico é um sistema fechado, ninguém ganha nem perde nada. Então, basicamente, essa é a diferença dos dois processos químicos que atuam durante o metamorfismo. Então, metassomatismo, né, você tem essa troca livre de fluidos com o meio. Por exemplo, quando eu falei para vocês de uma intrusão, né? Você tem uma determinada rocha, né? Você tem uma determinada rocha, uma porção da crosta, e você tem uma intrusão granítica aqui nessa região. Então, é claro, pessoal, que toda essa área ao redor do corpo, você vai ter o metassomatismo. Por quê? Você vai ter elementos químicos que vão reagir com a encaixante. Então, você tem aqui a encaixante, aqui você tem a intrusão. Então, o material que forma essa intrusão vai reagir com essa encaixante e pode haver trocas de íons, de átomos, de cátions, de ânions entre esses dois sistemas. Então, a gente fala que houve metassomatismo. Então, essa é a diferença. Então, o metassomatismo está associado a esse sistema onde você tem essa troca de materiais. Tá? Então, pessoal, só para iniciar esse processo, mostrando então que nós temos essa diferença aí de metassomatismo e metamorfismo isoquímico. O isoquímico, então, não há ganho nem perda, e no caso do metassomatismo você tem trocas que são realizadas entre os fluidos e o meio, né, dos dois sistemas que se encontram. Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima aula.